Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está aqui com a doutora Tatiana Sampaio, ou mais famosa, mais conhecida como doutora Aposentadoria, lá no TikTok, para vocês que acompanham. Vamos falar sobre, obviamente, a aposentadoria com ela, que é advogada especializada em direito previdenciário. A gente vai focar especificamente hoje num tema que está bem quente aí, nesse mês de novembro, em função de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal aí, da revisão da vida inteira do INSS. Eu acho que vocês, quem não conheceu ou não escutou falar desse jargão ainda, vai ter escutado do problema. Muitas pessoas que se aposentam e, na hora de receber o benefício, acham o benefício pouco, né, pequeno, ou que não faz jus às contribuições que a pessoa fez durante a sua vida ativa toda, né? Então, essa é a questão que a gente vai discutir hoje. Calculava-se de uma forma no passado e parece, como a doutora Tatiana vai explicar para a gente hoje nessa próxima meia hora, que a partir de dezembro agora de 2022, que a gente está gravando esse podcast, há uma chance de que o governo vai ter que ser mais justo conosco, pensionistas do INSS. É isso mesmo, doutora Tatiana? Ou estou prometendo mais do que posso aqui? Um abraço, muito obrigado por fazer parte do nosso podcast hoje. Eu que agradeço, Frederico. Muito obrigada pelo convite. É muito importante a gente estar aqui esclarecendo, né, para a população essa nova chance dos aposentados de melhorar a aposentadoria deles. Que efetivamente uma das maiores reclamações que chegam aqui no nosso escritório é exatamente o descontentamento. Né? A pessoa trabalha a vida inteira, contribui para a INSS e quando ela se aposenta, ela não recebe aquilo que ela esperava. E a revisão da vida toda ela veio para tentar amenizar isso para muitos dos nossos aposentados e muitos dos nossos pensionistas. Então, a revisão ela é conhecida como revisão da vida inteira ou revisão da vida toda, porque ela faz com que a gente consiga colocar efetivamente todos os vínculos que a pessoa trabalhou para que ela faça a aposentadoria dela. Porque hoje o cálculo do INSS, quando a pessoa vai se aposentar, ele é feito sobre a média das contribuições somente a partir de 94. E muitas pessoas tiveram altos salários antes de 94, principalmente os bancários. Eles trabalhavam, recebiam mais do que o teto, e muitos deles tiveram demissões voluntárias ou involuntárias, né, a partir da década de 90, e não conseguiram mais continuar com altas contribuições. E aí as contribuições que eles tiveram antes de 94 passaram a não valer mais, em razão das regras da nova aposentadoria. E aí a revisão da vida toda ela veio para pegar essas contribuições lá de trás e falar, elas valem sim. Você contribuiu, é um direito seu, você pagou e você tem direito a ter isso na sua aposentadoria. Então, ela veio para juntar todos os vínculos e melhorar a aposentadoria dos nossos aposentados. E essa semana a gente teve um caso aqui de um cliente, Frederico, que quando ele se aposentou há uns 5, 6 anos atrás, ele era um bancário, por isso que até veio o bancário na minha cabeça. Ele se aposentou há mais ou menos uns 5 anos e pouco, e ele se aposentou com um salário mínimo, que hoje é R$ 1.212. E quando a gente fez o cálculo para verificar se ele tinha direito à revisão da vida toda, a aposentadoria dele vai para R$ 6.400. Opa, Só peraí. Essa é a hora que a gente para. Se tivesse um efeito sonoro aqui, um sonoplasta, a gente soltava fogos, etc. Como é que é? Passou do salário mínimo aí que tá em vias de mudar de 1.212 para 1.302, né? Agora em janeiro que está isso, entrando, para R$ 6.000. exatamente. Além dos atrasados que ele vai receber, que vai dar mais de R$ 400.000. Ou seja, essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, inclusive, já estou me adiantando aqui, mas vamos lá, já que você aproveitou e julgou o caso concreto aí, né, que é o que o pessoal aqui adora, quando você requer essa revisão para a vida inteira da tua aposentadoria, isso já automaticamente pleiteia também
atrasados, ou seja, o que deveria ter sido pago para você desde que se aposentou e não foi. Sim, a gente vai ter uma regra de prescrição, né? Que a gente só consegue receber os últimos 5 anos. Claro que é atualizado, com juros, tudo certinho, mas a prescrição ele é com 5 anos. Então, a partir do momento que a gente dá a entrada, a gente também solicita os últimos 5 anos que o INSS deveria ter pago, mas não te pagou. Ótimo, ótimo. E aí, é, você já me dá um gancho para uma outra pergunta, né? A gente está vendo aí uma enxurrada de cartinhas sendo enviadas para aposentados, né? É, a- vendendo essa ideia, né? De que, olha, para você é vantajoso e o que pressupõe um cálculo feito para a situação específica daquela pessoa, acho que cada caso é um caso, como você falou, né? Naturezas, ocupações, salários de contribuição, durante que período temporal ou qual janela de tempo, antes de 94, depois, como é que é a sua progressão de carreira. Então, quer dizer, eu queria que você falasse um pouco disso, acho que essa promessa ela tem que ser feita caso a caso, e está dando a impressão, pela enxurrada de cartinhas que eu citei aqui, que é, foi feita de forma mais massificada. E uma outra questão é do prazo de prescrição, né? Muitas vezes essas ofertas, digamos assim, estão dando um caráter de urgência, né, para entrar na justiça com essa ação, ou pleiteando a revisão da vida inteira, que não necessariamente existe, tendo em vista o prazo aí de anos que o aposentado tem para requerer essa revisão. Você podia falar um pouco sobre esses dois pontos para a gente, por favor? Sim, então, são duas situações. A primeira é que o cálculo para poder você entrar com o pedido de revisão, ele é primordial. A gente nunca pode entrar com qualquer pedido de revisão de aposentadoria sem efetivamente fazer toda a análise do processo que concedeu essa aposentadoria e o cálculo para ver se é viável ou não. Porque muitas vezes, quando a gente faz o cálculo, o benefício também pode diminuir. Então, a gente só pode entrar com pedido de revisão quando a gente faz o cálculo e a resposta é positiva. Além Olha aí. disso, né, porque isso é um risco. Quando a gente faz em massa, a gente não pode sair dando entrada para todo mundo e depois correr o risco da pessoa diminuir o benefício dela. A gente tem, Total, a gente total. tem que dar entrada para melhorar. Perdão, essa é a hora que eu te interrompo de novo para soltar uma freada e um barulho de colisão aqui. Então, cuidado aí, se você vai pedir para não pedir e acabar tendo a sua aposentadoria diminuída ao invés de aumentada. Sim, Excelente, muito exatamente. obrigado. Eu ia te perguntar isso, que bom que você já voluntariou. Obrigado. E por isso é muito importante buscar um advogado especialista em aposentadorias, que é o especialista em direito previdenciário. Porque um advogado que faz todo tipo de direito, faz divórcio, trabalhista, ele não sabe das regras específicas da aposentadoria para fazer os cálculos. A gente passou por várias mudanças de moeda, então, em 94, a gente passou por cruzeiro, cruzado, cruzado real, a gente tem que fazer todas essas atualizações, atualizações de valores, de contribuições, de formas de contribuições que muitas pessoas passaram de CLT, passaram a ser empresários, voltaram a ser CLT. Então, são várias formas de contribuição. Tudo isso é importante que a gente faça a análise e os cálculos para efetivamente saber se aquela pessoa tem direito ou não à revisão, para não entrar com uma revisão e no final diminuir a aposentadoria dela. Porque a gente está falando da vida das pessoas, né? Então, aquela aposentadoria a pessoa trabalhou a vida inteira para conquistar, então é justo que ela receba o que ela tem de direito, e não que ela receba menos do que ela trabalhou. Então, é muito importante. O risco dessas cartinhas que algumas empresas começam a mandar em massa é exatamente esse. A pessoa acaba entrando não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, aí dá entrada sem cálculo, porque dá entrada de qualquer jeito, porque tem que dar entrada em grande quantidade, e acaba quem deu entrada correndo o risco de diminuir a aposentadoria. Então, isso é muito perigoso realmente. Perfeito. Em relação a esse cálculo, então, Tatiana, a gente sabe que tudo que envolve o INSS não necessariamente é muito simples, né? Então, assim,
como é que vocês estão fazendo esse cálculo, na verdade? Que documentos vocês precisam, né, da pessoa? Como é que existe uma calculadora, existe uma fórmula aí que é razoavelmente simples da pessoa, sei lá, ter uma resposta não muito demorada de qual é a situação dela? A gente aqui no escritório, a gente pede normalmente a cópia do processo, né, que concedeu a aposentadoria da pessoa, todas as carteiras de trabalho, para a gente saber efetivamente qual foi o valor, né, que estava na carteira, qual o valor que estava na contribuição. Em alguns casos, a gente pede outros documentos, porque aí vai depender da profissão, de vínculo, de como que estava sendo essa contribuição. E aí a gente faz esse cálculo, realmente a gente faz na mão, né, um cálculo que a gente precisa fazer para verificar se a pessoa tem direito ou não, e a gente pede normalmente de 1 semana a 10 dias para estar entregando esse cálculo para a pessoa, para ver se ela tem direito ou não à revisão da vida toda. Excelente. Imaginei que realmente não fosse nada imediato online, que realmente fosse Não, alguma não coisa tem bastante, como. bastante custosa. E aí, A gente... no caso das pessoas não terem eventualmente todas as suas carteiras de trabalho, existe alguma alternativa para isso? Sim, por exemplo, às vezes a pessoa perdeu, teve uma enchente, molhou a casa, perdeu o documento. Aí a gente pede, por exemplo, um extrato de fundo de garantia, porque também tem todos os vínculos da pessoa. Hoje tem a carteira de trabalho digital, porque muitos vínculos já estão na carteira de trabalho digital. Então, tem outros documentos que a gente pode estar solicitando que substituem a carteira física, né, para poder a gente estar fazendo esse cálculo. Ótimo, ótimo. E a questão do prazo que a gente comentou, né? Essa senso de urgência das cartinhas, ou quem está ouvindo eventualmente se interessou, como é que funciona o prazo para pleitear, o prazo de prescrição? Você pode falar um pouco, por favor? Então, o prazo para poder solicitar a revisão da vida toda é de 10 anos. Só que essa revisão ela só é válida para quem se aposentou até 2019. Porque em 2019 a gente teve a reforma da Previdência, que mudaram as regras. Então, só é válida para quem se aposentou com as regras anteriores a 2019. Então, a gente tem que contar um prazo de 10 anos para trás. Então, nós estamos em dezembro de 2022. Então, hoje, quem tem direito à revisão da vida toda é quem se aposentou de dezembro de 2012 até novembro de 2019, que foi quando teve a reforma da Previdência. E aí, a urgência, ela se dá de acordo com a data que a pessoa recebeu o primeiro benefício dela. Então, se a pessoa recebeu o primeiro benefício em janeiro de 2013, ela tem até janeiro de 2023 para dar entrada na revisão da vida toda. Então, são 10 anos para poder ela solicitar essa revisão. A partir do momento que ela solicita essa revisão, ela tem direito aos últimos 5 anos, caso ela tenha direito à revisão da vida toda. Perfeito, muito bem explicado, didaticamente. Nada a reparar, afinal de contas, a doutora aposentadoria no TikTok. Tem que explicar bem rápido, senão o pessoal não vai embora, né? Exatamente. A gente é treinada, assim. Legal, legal. Então, mas tem estimativa? Eu não faço ideia de quantos, sei lá, milhões de pessoas estão nessa situação, ou tem algum dado para o Olha, Supremo, para definir, para decidir isso, fez algum estudo de impacto, algum levantamento do potencial que isso tinha? Provavelmente não, né? Decidir com base jurídica ele só não fez. Ó, se eu acredito que se o Supremo tivesse feito um estudo de impacto, a revisão não tinha passado, porque porque o vai ser um impacto. impacto bem grande. Eu não Tá. tenho dado de quanto, mas um cliente que eu fiz essa semana, como eu te falei, dá quase R$ 500.000 de atrasados. Realmente é muita grana. Então é isso aí, gente. Se você está escutando, como a doutora Tatiana falou, se aposentou, conhece alguém, pai, parente, tio, sei lá, que se aposentou entre dezembro de 2012 e novembro de 2019, alguma coisa assim, sei lá, 12 a 19 aí, Isso. grosso modo, fique atento, né? Procure um advogado previdenciário da sua confiança e faça a consulta. Eu acho que pode ser o caso realmente de haver uma revisão positiva no valor da aposentadoria dessa pessoa, né? Inclusive com atrasados aí, como a doutora Tatiana falou, de 5 anos. E
Se a aposentadoria foi lá em 2013, aí de fato vai haver essa urgência, né? Pelos 10 anos de prazo que existe para começar com esse processo de revisão. Não é isso, Tatiana? Isso, com certeza. É muito importante estar verificando tudo isso, porque é uma revisão que muda a vida das pessoas, né? Você pegar uma pessoa que está recebendo um salário mínimo e ela passar a receber 5 vezes o que ela está recebendo, vai mudar a vida dela. Sem Então, dúvida. É. é uma coisa que é preciso buscar, né? E mais do que buscar o INSS, buscar um especialista para fazer o cálculo, para ver se efetivamente essa pessoa tem direito à revisão, para não dar entrada numa revisão somente indo no INSS, dando entrada e no final ter a surpresa de diminuir a aposentadoria da pessoa. Tá, essa é uma coisa que eu ia te perguntar também. É, provavelmente o advogado, provavelmente não, acho que claramente o advogado vai ser uma melhor opção do que, é, não só mais conveniente, como mais segura, né, para não correr esse risco da redução do valor da aposentadoria, do que procurar o INSS direto, que até também está bem difícil de conseguir atendimento lá, né? Sim, até porque quando você busca um advogado, ele vai analisar todas as possibilidades de revisão para você, né? Não existe só a revisão da vida toda, existe a revisão do buraco negro, a revisão do teto, a revisão do vínculo trabalhista, que é quando a pessoa teve uma ação trabalhista antes de se aposentar, mas foi reconhecido um vínculo e esse vínculo não está no INSS. Então, a gente também tem essas revisões. Então, quando um advogado vai analisar o seu processo de concessão de aposentadoria, ele vai analisar mais de 10 tipos de revisão que existem hoje. E o INSS ele não vai analisar, ele vai simplesmente analisar o que você pediu e vai negar ou conceder, não necessariamente você tendo direito ou não. Então é muito importante você buscar um apoio nesse momento. Olha aí, olha aí. Nem eu sabia de todas essas revisões aí. Eu estou aprendendo mais um pouco aqui. Revisão do buraco negro. Essa, além de eu não conhecer, ela tem um nome sui generis. A que você refere isso, doutora Tatiana? Então, a revisão do buraco negro ela é de acordo com um momento de governo, né, da década de 90 também. Então, são pessoas que se aposentaram em 92 especificamente, e aí essas pessoas têm direito a essa revisão. E aí são revisões também vultuosas, mas ela pega somente um ano, então ela é bem restrita. E aí ela não tem prazo prescricional. Então, mesmo que a pessoa pode solicitar hoje, mesmo tendo se aposentado há 20 anos atrás. Então, Entendi. são revisões diferentes. E a revisão do teto da INSS, esse aí de É do 7 mil teto reais, que ela questionado. também leva o seu benefício para o teto. Tá, tá. Geralmente são pessoas que contribuíram pelo teto ou acima do teto, é isso? São pessoas que contribuíram acima do teto e estão recebendo menos do que deveriam. Menos do que deveria. Tá, excelente. Ótimo, bom saber de todas as possibilidades. É tipo como se fosse um exame de sangue, né? Você vai lá procurar uma coisa e acaba fazendo uma Achando batelada de outras outros vezes. exames e achamos outras vezes. É interessante. E aí me ocorreu uma curiosidade aqui, muita gente procura advogados previdenciários para requerer revisão de aposentadoria. Esse é um mercado muito ativo. Você aposenta e Muito, depois sai para requerer revisão disso? muito. Muito porque as pessoas, elas criam uma expectativa, né, na aposentadoria delas, principalmente de acordo com o salário que elas tinham. E aí a pessoa, ela acredita que se ela vem ganhando 2, 3 mil reais, quando ela se aposenta, ela vai ganhar 2, 3 mil reais. Quando ela se aposenta e ela recebe um salário mínimo, ela toma um choque, porque a vida dela toda gira em torno do salário que ela ganha de 3 mil reais. Quando ela passa a ganhar 1.000 reais, ela precisa fazer toda uma reestrutura. E aí ela busca um advogado para verificar se a aposentadoria dela está certa ou não, se teve algum erro, se tem alguma possibilidade de modificar essa aposentadoria. Então, a busca por revisão de aposentadoria é muito grande, porque as pessoas elas não sabem como elas contribuíram e como elas chegaram nessa aposentadoria.
Simplesmente elas só descobrem isso quando elas se aposentam. E aí, às vezes, não dá tempo, né, de modificar isso. Por isso é muito importante o planejamento previdenciário. Porque quando a gente se planeja para se aposentar, a gente sabe exatamente quanto a gente precisa pagar por mês para alcançar a aposentadoria que a gente espera. Então, se eu quero me aposentar ganhando R$ 4.000, eu preciso contribuir com X. Mas para eu saber quanto eu preciso contribuir, por quanto tempo eu preciso contribuir para alcançar essa aposentadoria, eu preciso fazer um planejamento. Para não acontecer da pessoa se aposentar ganhando menos do que ela espera e depois buscar uma revisão que não, nem sempre ela vai conseguir. Excelente, excelente. Processos de valor menor, doutora Tatiana, eles eh, podem tramitar aí por, sei lá, por processos mais céleres, ter julgamentos em tempo menor, alguma coisa, grosso modo, com perdão da mal comparação aí, pequenas causas da vida ou não? Sim, na Justiça Federal também tem o juizado especial, né, com ações de até 60 salários mínimos, que elas tramitam no juizado especial. Ela é mais rápida do que a justiça comum, mas não é tão rápida ainda quanto a gente espera. Né? No juizado hoje, um processo ainda demora aí entre 1, 2 anos para poder ter um resultado. Né? Ok, ok, demora 2 anos, beleza. E me ocorreu que a questão das outras aposentadorias, né, não só por tempo de contribuição, desculpa, mas aposentadorias especiais, por deficiência, invalidez, morte, até mesmo por idade. Esses casos estão, de alguma forma, também embolados aí nessa história de revisão do valor do benefício ou não? Todos os benefícios. Então, inclusive a pensionista, porque se o marido dela recebia aposentadoria, faleceu, ela começou a receber a pensão por morte, a gente também precisa fazer o cálculo dela para saber se ela vai ter direito à revisão da vida toda, mesmo o benefício dela sendo proveniente do marido. Então, a gente Excelente. também precisa fazer esse cálculo para saber, porque muitas pensionistas vão ter direito à revisão da vida toda, porque o marido trabalhou antes de 94 e teve altas contribuições para o INSS. Tá. Então, assim, nesse caso, pelo que eu estou entendendo, sim, resumindo, você provavelmente deve ter trabalhado ou contribuído antes de 94 para provavelmente se beneficiar dessa revisão da vida toda, né? Acho que, grosso modo, um Isso. indicativo, um indício aí para as pessoas que estão escutando suspeitarem de que podem se beneficiar disso seria esse, né? São dois indícios normalmente. A pessoa ela ganhava muito bem antes de 94 e ela tem poucas contribuições ou passou a contribuir menos depois de 94. Perfeito. Esse é o principal indício para quem tem direito à revisão da vida toda. Então, por isso que normalmente os bancários têm um foco muito grande, porque em 94 tiveram muitas privatizações de bancos, e aí tiveram muitos bancários que foram mandados embora, teve muito incentivo, né, para as pessoas pedirem demissão, e eles ganhavam muito bem, tinham altas contribuições, e depois não conseguiram mais ter essas grandes contribuições. Então, eles são fortes candidatos a ter revisão da vida toda. Sim, mas eu acho que não só eles, assim, pela história econômica, o INSS foi perdendo um pouco da sua pujança, né, um pouco da credibilidade, eu diria. Não o INSS, né, o órgão e os servidores do órgão, mas a A expectativa das aposentadoria, pessoas, né? exatamente, em relação a contribuir muito, né, botar dinheiro naquela caixinha e depois que eles iam conseguir realmente retirar proporcionalmente. Eu acho que aí a Sim. gente tem em 80, década perdida, um pouco de desemprego e empobrecimento do brasileiro, e ali eu acho que as contribuições vão definhando, vão reduzindo um pouco, mas eu imagino que no começo da criação do Instituto, né, nas primeiras décadas ali, as contribuições fossem mais portentosas, digamos, mais pujantes. Eu acho que concordo com você. Se o STF tivesse feito a conta, provavelmente não teria aprovado, porque eu imagino que o impacto disso vai ser muito grande. Fico Vai. feliz que você tenha trazido aí para o nosso público aí já algumas boas dicas.
tenha colocado essa pulguinha aí atrás da orelha das pessoas que ou se aposentaram ou são pensionistas, né, de aposentados, ou conhecem alguém que se aposentou, que saibam que existe essa possibilidade e que vão buscar os seus direitos. A gente quer totalmente a favor das pessoas irem exigir aquilo que é de direito delas, especialmente justiça, né, receber aquilo pelo qual contribuíram. E aí, então, eu fecho com a minha última pergunta. O tempo começando a apertar aqui. Cuidados, né? Que a gente falou aí já das cartinhas massificadas, do cuidado em não procurar o INSS automaticamente, porque pode reduzir o benefício ao invés de aumentar, do cuidado em procurar um advogado previdenciário da sua confiança, uma pessoa com realmente conhecimento de causa e credibilidade. Outros cuidados, alguma fraude, alguma coisa que vale a pena alertar o nosso público para? O alerta principal é o cálculo. É muito importante que o cálculo seja feito da maneira correta para que você dê entrada no pedido de revisão com a certeza que você tem direito à revisão. Para você não entrar na dúvida e não entrar sem fazer o cálculo. Para você não ter a surpresa de ter um benefício diminuído, quando a expectativa é de que melhore. Então, a principal orientação, com certeza, o cuidado que precisa ser tomado é esse. Ok, então, maravilha. Acho que dever cumprido. Te agradeço de novo pelo bate-papo aí. Assunto de Eu suma que importância. agradeço. Assunto de suma importância. Muita gente não tá a par, eu acho. E fico feliz de a gente ter conseguido prestar esse serviço aqui hoje, praticamente um serviço público. Deixo para considerações finais suas aí. Se você quiser acrescentar, por favor, fique à vontade. Se eu tiver me esquecido de fazer alguma pergunta ou se achar que ainda tem algum ponto importante, a hora é agora. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu gosto muito de levar informação sobre os direitos para as pessoas, por isso que eu escolhi o TikTok para ser a rede social principal aqui do escritório, porque a minha intenção é fazer com que o máximo de pessoas tenha acesso à informação sobre os direitos que elas têm. Direitos que as pessoas pagam a vida inteira para quando elas precisam, elas conseguirem resgatar. Então, o INSS, ele é um seguro, né, que a gente paga para no final da vida a gente conseguir se aposentar, para quando a gente falecer, os nossos entes queridos terem pensão por morte, quando a gente se adoece, a gente ter o direito a uma auxílio-doença, e as pessoas precisam saber sobre os direitos que elas têm. Então, essa é a minha principal informação, é o que eu gosto de fazer, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui podendo levar mais uma vez a informação sobre os direitos para as pessoas terem os direitos delas validados. Olha aí, doutora Aposentadoria está me dando aqui uma dica. Se você está escutando esse podcast no Spotify, no Apple Podcast, Google Play, etc., dá uma checada depois lá no TikTok, a doutora Aposentadoria e do Educando Seu Bolso. Vamos tentar fazer uma publicação conjunta lá, eventualmente, de algum trecho, algum pedaço dessa conversa, para usar um canal a mais, um canal que está tão privilegiado, tão popular aí entre o brasileiro. Muito obrigado mais uma vez, Verdade. Tatiana. Muito obrigada.